Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Sotero, sou proprietário da empresa IS Suprimentos, há mais de 20 anos no mercado fornecendo equipamentos gráficos de altíssima qualidade. Hoje eu estou aqui para falar sobre 3 tópicos de como comprar uma máquina laser. Nós temos recebido muitas ligações, muitos posts, muitas perguntas e a gente tem visto muitas dúvidas de clientes aí e possíveis clientes e compradores sobre dúvidas de como comprar o seu equipamento laser. Fizemos os 3 pilares. Esses 3 pilares são baseados em potência da máquina condizente com a sua necessidade, tá? Esse é o primeiro pilar. Isso você precisa identificar. O que eu vou cortar com a máquina? Que tipo de material? Qual é a espessura do material? Claro que a máquina corta uma gama muito grande de material, mas esse primeiro passo de identificar qual vai ser a sua maior demanda, vai te dizer que tipo de máquina e qual a potência da máquina que você precisa comprar. É onde todo mundo tem muita dúvida. Ah, mas eu vou comprar um tubo de 100 watts, eu posso colocar um pouquinho mais de dinheiro e comprar um tubo de 130 watts. O que ninguém influencia e o que ninguém informa o usuário, o consumidor final, é que uma troca de um tubo de 100 watts custa hoje aproximadamente R$3.000, R$3.500. Uma troca de um tubo de 130 watts é de R$4.500 a R$5.500. Então não é só R$1.000, R$1.500 a mais na compra da máquina. É quando a gente vai fazer a manutenção na máquina, depois do tempo de garantia da máquina, porque o tubo é uma peça de desgaste, é tudo muito mais caro. A fonte é mais cara, o tubo é mais caro. Então, se você não precisa comprar o melhor tubo, o maior tubo para falar, nossa, eu tenho um tubo de 180 watts na minha máquina, mas sendo que um de 100 watts te atenderia. E também não adianta você ter um tubo de 100 watts se você precisa um tubo de 150 watts. Então, o que a gente precisa fazer é identificar, primeiro, demanda sobre a potência da máquina, que é que tipo de espessura, que tipo de material que eu vou cortar e qual a espessura que eu vou cortar. O segundo pilar é saber se não só o tubo da sua máquina está na configuração certa. Eu vejo hoje muitas empresas vendendo equipamentos com tubo de 130 watts, 150 watts e utilizando fontes de 100 watts. Aí não adianta você ter um tubo se a fonte não está certa para o tubo, se os drivers não estão certos para o tubo, se a controladora não está certa para o tubo. Aí ele está ganhando a sua atenção somente na potência do tubo. Isso não adianta você ter um tubo de 180 watts com uma fonte de 100 watts. Aí você vê as diferenças de preço, hoje são gritantes no mercado. Nós vemos empresas vendendo máquinas de R$30 mil, R$32 mil, R$35 mil, empresas vendendo a mesma máquina a R$22 mil. Isso não existe. Hoje em dia uma flutuação de preço de 3, 4, 5% existe. Cada empresa tem o seu custo operacional, cada empresa traz de uma marca, mas quando a diferença de preço é de 30%, 40%, primeira coisa, acenda um ponto de exclamação na sua cabeça. Alguma coisa de errado tem nessa configuração, alguma coisa de errado tem nessa máquina, porque a máquina depende do tubo laser ser de 30 watts, a lente ser compatível com o tubo, a fonte ser compatível com o tubo e a estrutura da máquina também ser compatível com tudo isso. Porque uma máquina de 130 watts, ela vai ter uma demanda muito grande, se a estrutura da máquina for fraca, você vai ter que ficar alinhando a máquina a cada 4 ou 5 horas. Estamos voltando aqui somente para ilustrar e mostrar para vocês que têm dúvida na compra de uma máquina laser, que não é só o tubo que manda na máquina, tá? Aqui, essa primeira fonte que nós temos aqui é uma fonte de 100 a 120 watts, ela não tem painel de LCD e não tem amperímetro digital. Tá? Essa fonte hoje é 30% mais barata do que essa. Essa fonte aqui, ela já tem amperímetro digital, painel de LCD, tá? Para 100, 120 watts. Esta é uma fonte acima de 120 watts. Olha a diferença de tamanho já, tá? Então, se você tem um tubo de 130, 150 watts na máquina e se você olhar a sua fonte for desse tamanho, desculpa, você comprou a máquina errada. A configuração da máquina está errada. Não estou dizendo que seu tubo não é de 150, eu estou dizendo que se eu colocar um medidor nele não vai bater 150, porque simplesmente a fonte não vai fazer isso. Então, quando você for comprar a máquina, tem que ver se a configuração da máquina está coesa
tá? É uma configuração certa para a potência do tubo que você escolheu. Não adianta eu pegar também um tubo de 80 watts e colocar uma fonte nessa, eu estou rasgando dinheiro. Então não é que está errado, não é que essa fonte é errada, ou essa é certa ou essa é errada. Temos que fazer o setup da máquina com a fonte correspondente ao tubo, controladora correspondente à fonte. Senão, a sua máquina não vai trabalhar 100% e aí é onde a gente encontra muitas diferenças de preço no mercado. Tá? Agora nós vamos passar para o terceiro e último pilar. E agora então nós vamos falar do terceiro pilar da escolha do seu equipamento a laser, que é a empresa onde você vai comprar esse equipamento, tá? Eu dou a dica para você checar o tempo que a empresa tem de mercado, tá? Se ela vai te fornecer um treinamento, instalação técnica desse equipamento, porque um equipamento pode ser o melhor equipamento do planeta. Se você não tiver o treinamento adequado e a instalação técnica adequada, você não vai conseguir extrair 100% do seu equipamento. Você vai usar o seu equipamento sempre forçando ele ou usando ele de maneira incorreta. Você tem que checar a garantia que essa empresa vai te dar. Se é uma garantia real, porque muitas empresas aí no mercado hoje, eu tenho visto isso e eu fico com o coração partido, inclusive, de ver tantas pessoas sendo enganadas hoje no mercado. Colocam lá a garantia de 1 ano, aí coloca a garantia estrutural de 1 ano no cantinho da nota e embaixo o tubo laser 3 meses. Pô, se o pessoal fala aí, todo mundo fala no mercado, eu não falo isso, mas todo mundo fala no mercado, qual é a estimativa de uso do meu tubo laser? 10.000 horas. 10.000 horas, se você dividir por 8 horas úteis e 22 dias úteis por mês, esse tubo tem que funcionar 4 anos praticamente sem parar. Se a empresa pós-garantia, independente se for de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, a nossa empresa dá garantia total de 1 ano. E vai ter peça de reposição para esse equipamento, se esse equipamento não vai sair de linha, se ele não vai trocar o ramo de atividade da empresa. Assim, não tem como ser especialista numa máquina ou ter um suporte técnico de qualidade vendendo uma gama de produto totalmente fora um da linha do outro, na minha opinião. Suporte técnico gratuito por telefone, por videoconferência, o tempo que você tiver com a máquina, independente de ela estar na garantia ou não. Nós temos um canal de suporte técnico, tá? Dedicado ao cliente. E checar, assim, o mais importante é checar nos órgãos de proteção ao consumidor. Hoje nós temos vários. Reclame Aqui, Procon, vários outros sites aí na internet que você consegue tirar toda a informação da empresa, se estão com os clientes satisfeitos, se a sua dúvida ou se a sua reclamação foi atendida. Você pede também para a empresa, o que eu indico e eu faço aqui na minha empresa, tá? É o que? Peça sempre indicações de clientes que já adquiriram a máquina com esta empresa, mas não deixa a empresa escolher quem que ele vai te dar de indicação. Você escolha um estado ou uma cidade, tá? E fala assim, eu quero uma indicação deste estado, desta cidade, que daí você vai pegar o vendedor de surpresa e ele não vai ter como indicar alguém de sua preferência, alguém com quem ele tem um tratamento especial, ele vai ter que te indicar alguém aleatório na lista de clientes dele. E aí você tira informação com essa pessoa, como foi o atendimento, como foi a instalação, como foi o pós-venda. Porque na hora de vender é muito fácil todo mundo prometer tudo para conseguir tirar um pedido. E na hora de cumprir isso, 20 anos no mercado, graças a Deus eu tenho orgulho de falar que nós não temos um Reclame Aqui, um Procon, tá? Então use esses 3 pilares na compra da sua máquina. Não procure somente preço. Se o preço está oscilando entre 4% e 5%, é uma oscilação normal. Isso é uma negociação que você tem que fazer realmente com aonde você está adquirindo a máquina. Agora, uma diferença de preço de 20%, 30%, 40%, tem alguma coisa errada. O produto não pode ser o mesmo hoje em dia, com tanta pesquisa de internet, como é fácil fazer comparativos de preço na internet, uma empresa querer vender um produto 40% mais barato ou 40% mais caro. Então, sempre preste atenção nesses 3 pilares que você vai fazer uma boa compra. Pode não ser na minha empresa, mas você com certeza vai comprar numa boa empresa. Eu tenho os bons concorrentes no mercado e eu tenho certeza que existem não só a minha máquina boa no mercado, tem muitas outras máquinas boas, mas use esses 3 pilares que a gente está te passando essa informação gratuitamente para que você compre uma boa máquina, numa boa empresa, com uma ótima configuração.
Muito obrigado, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá com o link abaixo aqui no vídeo, você vai ser redirecionado para o meu site ou diretamente para o meu WhatsApp. Estamos abertos a te auxiliar no que for preciso. Adquiriu a máquina comigo? Ótimo, não adquiriu, tá com dúvida, tá com problema técnico? Pode ligar para a gente que a gente vai te auxiliar no que for preciso. Muito obrigado.